E nós estamos em contato com o presidente da Ponte Preta, Marco Eberlin. Ontem estava prevista aqui uma entrevista com o Marco Eberlin, não pôde comparecer na entrevista, estava na estrada, demos aqui a informação no ar, mas hoje ele cumpre aqui com o prometido. Alô, Marquinho, um abraço para você, boa tarde. Um abraço, Batista. Eu continuo na estrada, então pode ser que caia a ligação aí. Você não voltou desde ontem? Eu voltei e hoje viajei novamente. E já contratou um novo treinador? Ainda não, Batista, ainda não. Ainda não foi contratado, existe dificuldade, poucos são os nomes, o treinador tem que, contratado agora, já tem que vir para nos ajudar a sair dessa situação e também para a montagem de campeonato paulista e brasileiro do ano que vem, né? Os nomes são poucos e esses poucos querem, talvez pelo momento que a Ponte está na tabela, pela colocação da Ponte, estão se valorizando demais. Tem gente me pedindo 500 mil reais de luva, né? Os treinadores acham que a Ponte paga 250 mil reais de salário. E isso não é verdade. Muito, nem para o Nelsinho Batista, que era um renomado. Um treinador renomado não pagava a metade desses 250 que eles pensam. Então, a gente tem nomes, tem conversado com alguns treinadores. A maioria também não queria assumir a Ponte Preta para esse jogo, porque eles querem em cima da hora. Porque ontem era dia de descanso, o jogador não treinaria. Hoje o treino tem que ser leve também, porque o jogo é amanhã às 19 horas. Então a maioria prefere esperar passar essa partida. E tem treinadores que preferem que passe a semana, para só assumir com a semana inteira, a semana que vem, né? Porque aí a Ponte tem, se não me engano, de domingo até a outra segunda para poder trabalhar. Então tem todos esses empecilhos aí para contratação. Não existe letargia, não existe acomodação. A Ponte quer contratar sim. Esse negócio que eu escutei torcedor ignorante falar que jogou toalha, eu não jogo toalha nunca. A Ponte não vai cair, tá? A Ponte depende dela e tem adversários com situação pior que a Ponte, mesmo estando 1 ou 2 pontos à frente da Ponte, tá? O derby, já vou resumir agora, eu não vou conseguir empatar o derby nem vencer, porque já foi, tá? Mais triste do que todos os torcedores estou eu, tá? Eu queria muito ganhar essa partida, principalmente pelo ser o clássico campineiro. A Ponte teve 2 chances no primeiro tempo, uma com o Dodô não fez, uma com o Jeque que chutou por cima, teve até o chute do Dodô. O Guarani teve 2 oportunidades, uma o nosso goleiro pegou e a outra eles marcaram. É isso que eu resumo, tá? Acho que a Ponte, no segundo tempo, o compartimento de ataque deveria ter baixado quando o Guarani atacava, porque aí não ficava o vazio entre o meio-campo e ataque, coisa que o Guarani fez bem no primeiro tempo. O Guarani dava uma estocada e voltava todo mundo para trás ali no meio-campo para marcar a Ponte. A Ponte fez isso também no primeiro tempo e deixou de fazer no segundo. Relaxou e pagou caro por esse relaxamento. Vamos lá, CH, a sua pergunta. Estamos entrevistando o Marco Eberlin, presidente da Ponte Preta. Boa tarde, Eberlin. Eu tenho uma curiosidade muito grande, isso só você pode responder, porque a gente só assiste os jogos. Nós não temos outras informações que você tem. Por que o trabalho do Nelsinho não deu certo? Boa tarde. Olha, eu sempre tenho explicação, tá aí uma explicação que eu não sei te dizer. Quero acreditar que alguma peça principal, eu vou te dizer o nome, o Gé, se machucou. O Elvis teve uma queda de rendimento, foi peça principal no primeiro turno, na mão do Nelsinho. Quantidade de cartões amarelos numa altura do campeonato e contusões que fizeram ele mexer por demasia na equipe. E o próprio adversário que acabou respeitando mais a Ponte e tomou proveito disso. O Guarani fez isso, o Guarani respeitou a Ponte e soube tomar proveito. Em outros jogos que nós acabamos tomando gol de forma infantil, por um erro individual, e nós saímos atrás e tínhamos que correr atrás, principalmente jogando fora de casa, né? Isso ocorria no primeiro turno. Nós vencíamos em casa e fora de casa falhávamos num lance, tomávamos o gol e não conseguíamos virar o resultado ou empatar. Alguns jogos não empatar. No segundo turno, pior, porque nós começamos a cometer erros dentro de casa e ter que correr atrás de resultados. E aí, com a torcida, às vezes, pegando no pé,
não é um time cascudo, um time de malandro que você possa cobrar, botar o dedo na cara e falar, vamos jogar. Esse não é o time da Ponte. Então, acredito que tudo isso tem atrapalhado. Uma grande profissional, amigo, atendeu o pedido quando eu precisei, quis sair porque achou que estava atrapalhando em outro momento, eu pedi para que ele ficasse, ele ficou, né? E dessa vez não deu nem tempo de eu chegar no vestiário e ele já reuniu os jogadores e se despediu. Quando então, Carlos foi? Henrique, você me desculpa, mas eu não tenho como cravar a falta de rendimento. Quando foi que o Nelsinho pediu para sair? Pediu... Comigo falou na segunda-feira, mas para os jogadores já havia falado no domingo após a partida. Não. Você disse que o Nelsinho, numa situação anterior, já tinha pedido para sair. Se não me engano, no jogo contra o Ituano, se não me engano, Batista, sei lá, após talvez a 7ª, 8ª rodada do primeiro turno, naquela sequência de derrotas, a falta de vitórias que nós tivemos. Eberlin, eu tenho que perguntar sobre o Gé para você, porque o comportamento dele não se modificou nem com o Nelsinho, que eu entendo seja um comandante para poder botar na cabeça de qualquer jogador que tem que ter disciplina também. Como presidente, o que você acha desse destempero em praticamente todas as partidas do Gé? Olha, Carlos Henrique, ele voltou a ter esse destempero agora. Boa parte do campeonato ele ficou um pouco mais equilibrado, deixou de ser expulso, né? Posso falar do derby, o destempero que você está falando no derby. O jogador que mais queria ganhar esse jogo dentro da Ponte Preta era o Gé. O Gé me perguntava, como é que foi com o Rirena? Eu falei, foi desse jeito. Chutou 3 bolas na vida dele e virou eterno ídolo, né? Teve um outro jogador que também fez 3 gols e não é cantado em prosa e verso como foi o Eldon, né? Outros artilheiros que eu citei para ele, o Dicá fazia gol constantemente em derby. O Dicá é o conjunto da obra, não só por ter feito gols no derby. Ele estava, você percebia a ansiedade dele, treinando muito, querendo voltar. O Gé tem, às vezes, esse tempero. O Gé busca um lugar ao sol. E, às vezes, ele acaba esquecendo que tem que medir algumas consequências. Mas eu acredito, Carzinho, ao contrário do que você falou, que a cabeça tem mudado muito. No derby foi um destempero, aí, um desarranjo, mas a cabeça dele mudou muito e ele é outro cara. Eberlin, claro, né, numa situação como essa, uma derrota como essa no derby, o derby tem um peso muito significativo. Começam a aparecer as teorias da conspiração. Uma delas é de que os jogadores estavam insatisfeitos com o comando do Nelsinho. E o comportamento da Ponte foi um comportamento, estou dizendo com relação aos jogadores, a torcida fez uma festa maravilhosa, a diretoria fez a parte dela, mas o comportamento dos jogadores da Ponte em campo, mas não foi nem de longe o comportamento de jogadores para a disputa de um clássico do peso que tem esse clássico campineiro. Então acaba reforçando essa teoria da conspiração de que alguma coisa estava acontecendo dentro do elenco. Você é o presidente do clube, está lá dentro e pode falar mais do que ninguém o que é que efetivamente vem acontecendo. De novo, eu vou falar para você, Batista, quanto ao rendimento do time, é uma coisa um pouco inexplicável. Essa situação que você fala e que alguns comentaristas falam, perdeu o vestiário, isso é babaquice. Isso é quando não tem comando, não tem direção, não tem diretor de futebol, não tem presidente. Isso não existe. Porque entre eu perder 3 jogadores e o treinador, eu mando 3 jogadores embora e fico com um treinador. E os meus jogadores sabem disso, tá? Eu não troco o treinador. Então eles não vão fazer isso nunca, isso não existe. Infelizmente, a Ponte desandou, precisa de mais peças. A Ponte precisa de 2 Gé, a Ponte precisa de 2 Elvis, a Ponte precisa de 4, 5 volantes do nível de 1 ou 2 que jogam, a Ponte precisa de melhores laterais, a Ponte precisa de mais atacantes com qualidade. Aí você monta um time, ele vai indo bem. Quando há contusão, quando há má fase, quando há suspensão por cartões, cai a produção porque você não tem uma qualidade suficiente para suprir. É normal, não é normal. É o que ocorre. E para ter essa qualidade toda, precisa de dinheiro, mas muito dinheiro.
Hoje foi um torcedor lá me perguntar, eu mostrei para ele as contas da Ponte. A Ponte é um time que tem... Eu fiz no lápis para ele, falei, anota aí. Falei, quanto deu de déficit? Ele falou, pô, presidente, 27 milhões. Falei, dá mais. Então não tem mágica, não tem mecenas, não tem SAF que vai cobrir isso. Com 500 milhões de dívida, que é 340, eu tô falando 500 porque tem os juros, né? E mais 30 milhões a cada ano, tem que ser mágico. Nós cortamos gastos, nós reagrupamos as situações trabalhistas lá da CBF, não tem mais transfer ban, está tudo pago, está tudo sendo parcelado. A cada ano nós estamos pagando 4 ou 5 milhões de reais de dívidas que foram contraídas antes da minha gestão, né? 4 ou 5 milhões, Batista, é 70%, 74% da cota de televisão no Campeonato Brasileiro, tá? Então tem todas as situações, a gente sabe às vezes que precisa, muitas vezes não acha a peça que vai resolver, tá? Ou quando acha, sai fora do orçamento do clube. Eu vou ter que pagar 250, 300, 200 mil, como tem alguns clubes de Série B pagando. A Ponte não tem. A Ponte está se reconstruindo. A Ponte não vai cair. O torcedor está chateado porque perdeu um derby, tá? Eu me chateio a qualquer jogo que eu acabo perdendo. O derby mais ainda, mas todo jogo, se eu empatar dentro do Majestoso, eu fico louco. Quando está fora de casa, mais louco ainda. Agora, eu sou dirigente do clube, eu tenho que ter ponderação, equilíbrio, para poder sair de situações adversas e continuar a reconstrução do clube. O clube internamente, não é pintura que eu estou falando, não, é todas as adequações necessárias a Ponte está fazendo para chegar no momento, numa condição muito boa quando chegar a Série A do Brasileiro. Tá? Senão é bater e voltar, ou senão vai ficar batendo na trave toda hora para cair, uma hora cai. Tá? Isso aí, a imprensa podia me ajudar a explicar, mas a imprensa campineira não quer. A imprensa campineira quer que eu explique por que eu perdi o derby. A imprensa campineira não quer vir na Ponte Preta e olhar por que a Ponte Preta faz mal os campeonatos. Então, eu já falei 50 vezes. Tá? E um dia eu vou mostrar para a imprensa de São Paulo, da capital. Vem aqui que eu vou mostrar o que fizeram com a Ponte Preta. Né? Porque aí fala, por que esse cara não contrata? Porque todo mundo fala, troca o treinador, contrata o treinador, bota o treinador aí. Eu vi um imbecil aí falar que o Nenê era um poste é a mãe dele. Tá? Então não é assim que funciona. Tem que ter equilíbrio, tem que ter responsabilidade. Caiu. Estava falando aí, né, o Marco Eberlin, vamos recuperar a linha. E ele já tinha anunciado de que está na estrada e a qualquer momento Então poderia... ninguém vem investigar como foi. Só fica perguntando, contrata fulano, contrata ciclano. Não é assim que se faz futebol. Não é forma. Imprensa tem que ser investigativa, olhar o que é feito. Para mim é facinho, eu coloco lá no Facebook, Eberlin é um ladrão. Nem isso investiga se eu sou ladrão ou não. Então tem que ter jornalismo investigativo. A Ponte está sendo preparada para voltar a ser grande, como ela foi um dia. E que pessoas irresponsáveis levaram ela desse jeito que está agora. Cabe à torcida, o único reforço que eu tenho é a torcida. E ela vai lá apoiar o time, ela vai me xingar, ela vai xingar a comissão técnica, mas eu tenho certeza que a torcida não abandona o time. E daqui 3, 4 anos, eles vão entender o sufoco que eu passei aqui para deixar a Ponte numa situação melhor. Aí podia endividar a Ponte como endividaram e montar grande time. Isso é uma coisa que eu sei fazer, montar time. Agora hoje não, hoje tem que falar, pelo amor de Deus, paga só isso, senão não dá. Essa é a verdade. Então não pode medir a Ponte Preta por derrota. Príncipe, seja ela no derby, que é sofrida, doída, tá? Mas a Ponte Preta tem que ver a situação dela. Enquanto a imprensa campineira, no geral, não for lá olhar a situação da Ponte e cobrar a responsabilidade de quem fez, não vai mudar. Porque daqui a pouco, o ano que vem, tá as mesmas pessoas que arrebentaram com o clube, falando que vão fazer isso, aquilo, vão construir estádio novo onde não pode construir, que tem uma mágica para trazer uma SAF, que tem uma mágica para fazer o departamento de marketing funcionar, que o nego de Jundiaí é cobra o caramba, nunca fez nada na Ponte Preta. É isso que tinha que se mostrar. Então ando com o saco desse tamanho com todo mundo, ninguém vem aqui mostrar as coisas, poxa. Eu já falei, torcedor na rádio da imprensa, virem aqui ver os livros da Ponte Preta, ver a contabilidade da Ponte Preta, cobre no geral da imprensa campineira.
Com relação a isso, eu já disse para você que o caminho é contratar... Você quer que eu faça uma coletiva, Batista? A obrigação sua é investigar. Jornalismo investigativo. Porque se eu falar... Faça uma entrevista coletiva com a imprensa de Campinas. Não vou fazer coletiva, não. Então como é que você está ofendendo a imprensa? Eu não estou entendendo. Eles se vir olhar. Eu não estou entendendo. Eu falo, ó, penhorou o estádio, e daí? O que você respondeu para mim? Acabei de falar, o estádio está penhorado por um ex-presidente. E aí, o que você vai falar? Foi noticiado. Quer que eu fale isso na coletiva? Você tem que olhar por que foi penhorado. Não. Foi noticiado. Foi noticiado. Foi noticiado que foi penhorado, ponto. Só foi pautado por que foi. Como é que foi contraída essa dívida? Essa dívida é real? A Ponte ganhou 40% na justiça. Alguém procurou saber o que o juiz decretou nesses 40%? Alguém procurou saber qual foi a canetada do juiz? Quando ele falou, isso aqui está errado. Tá, agora eu vou falar, vira falácias. Aí Berlim só vem aqui e bota desculpa. Não, senhor. Tá, quando está mal, a culpa é minha. Eu sou responsável pelo clube. Agora, tem coisas que tem que se mostrar. Por que não contrata 3 centroavantes bons? Por que não contrata imediatamente um treinador de ponta? Tá? Isso tem que se mostrar, mas para mostrar, vocês têm que ver. E eu só fazer uma coletiva e falar, deve isso. E daí? Deve 4 milhões para Fábio Silveira, Fábio não sei quanto, é um moleque que jogou. Deve 4 milhões de uma planta. De uma planta que nunca ia ser feito um estádio no Jardim Olina. 4 milhões de reais, como é que faz uma planta onde não ia ter estádio? Isso ninguém quer discutir. Eu quero que vocês discutam isso. Porque senão essas pessoas vão, o dia que eu sair e falar, não quero mais, estou com o saco cheio, eles querem a carteirinha de diretor da Ponte. E vão voltar. Porque infelizmente não vai ter ninguém para pegar. E esses responsáveis vão voltar aqui. O torcedor tem que saber que eles arrebentaram com o clube deles. Que eles destruíram o clube deles. Faltou responsabilidade, carinho, amor com a Ponte. Eles têm que saber disso. E eu peço a você, até te imploro, Batista. Você é um dos melhores jornalistas do estado de São Paulo. Você tinha que fazer esse tipo de trabalho. Tinha que mostrar o que fizeram aqui. Eu sempre tiro o meu chapéu para você. O dia que você fizer isso, eu vou tirar o meu chapéu de joelhos para você. Você tem que mostrar o que fizeram com a Ponte. Não tem varinha de condom, não tem SAF, não tem isso e aquilo, não é papo furado. Pô, eu herdei isso aqui com 18 milhões de dívida de IPTU, com 187 milhões de dívidas tributárias. Alguém vai ver como é que foi feito isso? Não. Eu vou falar para o senhor, tem 180 milhões de dívida. Você vai dizer, ponto, acabou. Poxa, nós temos que discutir Campinas, o futebol de Campinas, discutir a Ponte. Que eu vou salvar a Ponte não vai cair. Mas se não melhorar a coisa, está brigando de novo para não cair. E para montar o time competitivo que querem, eu vou endividar a Ponte Preta. Aí vocês vão pegar, vão fazer matéria. Pera aí, Berlim. Não endivida, não. O trabalho está sendo bom. Você está pagando dívida e está segurando o clube. Mas eu preciso que vocês venham ver. Senão fica um falatório bobo meu, como está agora. O torcedor lá queria ouvir alguma coisa boa, escutando eu lamentar na rádio. É isso que eu te peço, Batista. Coletiva não adianta. Vem aqui você, o Valdemir, o Carlos Henrique, o Greg, vem aqui mostrar. Agora que os caras fizeram isso, gente. Não é possível. Aí você vai dizer isso. Tá? E vou conclamar as outras emissoras também. A Ponte Preta para a imprensa, eu abro tudo. Tá? Estou à disposição de vocês para ir lá. Olha aqui porque foi feito isso. Olha como é que contrataram. Ponte Preta teve jogador contratado aqui de 300 mil reais por mês, meu amigo. 300 mil. Treinador de 280. Luva de 600 pau para treinador. Como é que pode isso? A folha de pagamento de funcionário da Ponte é 500. Tá? Pagaram 600 para um técnico. Tem que pagar ele agora aí, tá aí o processo. Você lembra do Transfer Ban? 3 milhões. Só para o filho do Nelsinho deviam 2 milhões de reais. Aí, como? Aí o filho do Nelsinho que procurou o credor aqui, o credor mandou ele entrar na justiça. Na época, se vira aí, entra na justiça. Poderia ter negociado, eu não ia pôr os pontos da justiça nunca, mas eu procurei, ninguém quis me atender. Tem tudo isso lá nos laudos. Tem erro médico. Eu tenho ação, a Ponte Preta tem ação de erro médico de 5 milhões de reais. Como é que eu vou? Se eu contar tudo aqui, eu vou ser processado. Agora, se a imprensa foi lá olhar o que foi,
É diferente. Olhar a defesa, olhar o que está pedindo um atleta, vocês vão fazer aí o jogo da balança da justiça. É isso que eu estou pedindo para fazer, não nada mais que isso. E que me cobrem sempre, a ponte não cai, a ponte vai vibrar pra caralho. E nós vamos ganhar o jogo. Nós vamos para cima, e se não der, vamos ganhar o outro. Nós vamos não cair, nós não vamos. E esse desabafo não é de desequilíbrio, não. Eu estou extremamente equilibrado para tocar a Ponte Preta. Abraço, antes que pergunta, Batista, não deve um centavo de salário, não deve um bicho. E o bicho que eles perderam era de 40 mil reais para cada atleta. Você acha que o jogador queria derrubar o treinador? Com 40 mil quilos de A4 para cada um? Mas não cada jogaram. um que jogasse contra o Guarani, se tivesse ganho o jogo, era 40 mil para cada um. Mas eles não se sensibilizaram, porque a Ponte não então competiu. Não é possível, né? Um jogador que ganha 20 mil reais por mês, 30 mil, você acha que ele não ia se sensibilizar ganhar 40? Foi o que eles mostraram em campo. Perfeitamente, mas não com essa conjuntura que você fez agora comigo, que era, como é que fala que você falou aí? Teoria da conspiração para derrubar o Nelson. Isso não existe, pô. Aí tem que mandar o time inteiro embora, cair. Não existe isso. Perder o vestiário, puta papo furado, é papo quem fica sentado na cadeira não vai ver. Como é que perde o vestiário? Isso é papo para incompetente. Negócio competente. Se nego perder o vestiário, dá um tapa na orelha do jogador que fizer isso. Que é isso? Não existe isso. Não se perde o vestiário, não. Tá bom, Marquinhos, um abraço, muito obrigado. Um abraço. 18 horas e 21 minutos em Campinas. Olha, com relação a essa questão, né? O Marco Eberlin, encontrei ele num evento que teve no Royal Palm Plaza e ele veio falar a respeito disso. E tem que fazer uma investigação, que a imprensa tem que ser investigativa. E eu disse para ele, primeiro, tem que contratar uma empresa de auditoria competente e de credibilidade. Depois disso, faça uma convocação, faça uma coletiva de imprensa e mostre o trabalho. E aí, é evidente que toda a imprensa que estará presente vai fazer a divulgação. E aí ele não concordou com isso e colocou, inclusive, agora no ar. Não, tem que ir lá, tem que investigar, tem que ser imprensa investigativa. Olha, é o seguinte, se você colocar alguma coisa no ar que você não tenha condição de provar, o tamanho do processo é um negócio gigante. Eu não sou dono da Bandeirantes. Eu exerço aqui um trabalho de direção, mas eu obedeço comandos. Então não é meu bel prazer, vou sair aí acusando todo mundo. Se você chama alguém de ladrão, se você fala alguma palavra que vá ofender uma pessoa, o tamanho do processo é um negócio gigantesco. Então tem que ter base sólida para poder fazer a divulgação e tem que ser no conjunto. Quando ele fala imprensa, toda a imprensa, então tem que fazer uma coletiva colocando os números, as informações, tudo aquilo que ele tem para a imprensa de uma maneira geral. E aí ele não quer. Não quer fazer a coletiva e quer fazer um trabalho. Não vem ninguém aqui da imprensa de Campinas. Olha, tem emissoras de rádio. Quantas emissoras de rádio tem? Emissoras de televisão, os jornais de Campinas, os portais de internet. Então, a gama de imprensa de Campinas, que é uma das mais respeitadas do país. Eu posso dizer isso porque tenho contato com várias emissoras de rádio, televisão e jornais do país inteiro. Então, ninguém vai se interessar se não existir uma base sólida para fazer a divulgação. 18 horas e 24 minutos em Campinas. Alô, você que está começando ou já está no meio de uma obra, seja ela grande ou pequena, a dica de hoje é para você que quer evitar dor de cabeça. Quando o assunto é argamassa, rejuntes ou impermeabilizantes, a solução é